E hoje é dia de festa no Mengão. O Flamengo completa 129 anos, aniversário do Flamengo. E vamos juntos aqui analisar a imprensa esportiva falando sobre essa situação entre Rodolfo Landim e Gabigol. Rodolfo Landim que deu uma entrevista ao Flow Podcast e falou toda a situação entre ele e Gabigol. Vamos juntos analisar, mas faz o seguinte, dá aquela moral, deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, convido você a se inscrever e ativar o sino das notificações, assim sempre você vai receber as notícias do Mengão. E aqui, nós vivemos Flamengo, tá bom? Cresce esse vídeo, canal Jogo Aberto, link na descrição, bora para as notícias do Flamengo. Porque o presidente Rodolfo Landim tem uma espécie de resposta para o Gabigol. 129 anos nessa sexta-feira, um dos maiores clubes do mundo merece aplausos. Parabéns. Uma semana cheia, recheada com o título da Copa do Brasil e festa no Maracanã em cima do rival. Ingredientes perfeitos para embalar a comemoração dos 129 anos completados pelo Flamengo nesta sexta-feira de feriado. Mas que ainda reverbera com o assunto Gabigol. Acabou o ciclo, agradecimento, fica a gratidão, né, pelos gols, pelos títulos, mas eu acho que como jogador, como craque, não dá. O único ídolo do Flamengo saiu, Zico. Por que o Gabigol não pode sair? Pô, que é isso? Ontem, em entrevista ao Flow Podcast, Rodolfo Landim voltou a comentar a não renovação de contrato do atacante. O ponto é, a prova que a gente acredita na capacidade de recuperação do Gabigol é que nós fizemos uma proposta para ele no valor que ele pediu, mas por um ano. Eu quero... E aí o que eu digo é o seguinte, não é o... Desculpe, mas não é o Flamengo que não acredita, porque eu não sei se é o Flamengo ou se é ele mesmo que não acredita nele, porque se ele quer ficar no Flamengo e ele acredita na capacidade dele, no futebol dele, por que ele não aceita esse um ano e depois ele continua... Se eu estou dando esse ano para ele depois de 2 anos em que ele não teve um desempenho tão bom, por que eu não daria se ele tiver um ano excepcional, um ano muito bom no ano que vem? O tema voltou aos holofotes depois que o jogador anunciou a saída do clube minutos após o título conquistado no domingo. De lá pra cá, a novela ganhou vários capítulos. Desde a ausência na festa de comemoração do campeonato organizada pelo clube, até o afastamento da partida de quarta-feira. O presidente do Flamengo ainda foi perguntado sobre os fatos recentes que marcam a história de Gabigol no clube, mas não quis comentar. Com contrato até o dia 31 de dezembro, os representantes do jogador ainda tentam um acordo com a diretoria para que ele volte a ser relacionado. Depois do empate sem gols contra o Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro, Felipe Luiz deu 2 dias de folga ao elenco, que se reapresenta neste sábado. Não ter ido para a arquibancada assistir ao jogo, como havia prometido nas redes sociais, já foi um dos passos dados por Gabigol na direção de fazer as pazes com o grupo. Outras medidas para amenizar o conflito foi ter ido até o gramado durante o aquecimento dos companheiros e passar no vestiário antes do início da partida, mesmo que de maneira discreta. Amanhã, Gabriel estará no Ninho do Urubu junto com os demais companheiros. Mesmo que não seja liberado para a viagem até Mato Grosso, onde o Flamengo enfrenta o Cuiabá na próxima quarta-feira, o atacante seguirá os treinos normalmente no centro de treinamento. Um final inesperado e indesejado para um dos protagonistas mais vitoriosos dos 129 anos de história em vermelho e preto. Que coisa, hein? É que essa história está se prolongando muito. Desde o título da Copa do Brasil, as declarações do Gabigol após a partida, a questão do que aconteceu no Maracanã, que ele, vou para a arquibancada, foi para o camarote, não está à disposição, está afastado pela diretoria. E o presidente Landim falou outra vez, ele que não fala muito, não é? Mas ele se manifestou sobre o assunto Gabigol. O ponto é, a prova que a gente acredita na capacidade de recuperação do Gabigol é que nós fizemos uma proposta para ele no valor que ele pediu, mas por um ano. Eu
quero... E aí o que eu digo é o seguinte, não é o... Desculpe, mas não é o Flamengo que não acredita, porque eu não sei se é o Flamengo ou se é ele mesmo que não acredita nele, porque se ele quer ficar no Flamengo e ele acredita na capacidade dele, no futebol dele, por que ele não aceita esse 1 ano e depois ele continua... Se eu estou dando esse ano para ele depois de 2 anos em que ele não teve um desempenho tão bom, por que eu não daria, se ele tiver um ano excepcional, um ano muito bom no ano que vem, mais 1 ano ou mais 3 anos como ele gostaria? E aí, é o gestor falando. Eu achei maravilhosa a declaração, Leirão, de verdade, assim, até usar o que você acabou de falar aí agora, a questão do gestor. O gestor tem que pensar assim mesmo. Ele não pode prejudicar financeiramente, que aparentemente o Flamengo está muito estável financeiramente, oferecer um contrato para um jogador. Eu acho que ontem você falou dos 2 anos sem produzir e tal, e você oferecer 4 anos de contrato para um jogador que há 2 anos não produz. Então, assim, natural que a diretoria do Flamengo, representada pelo Rodolfo Landim, ofereça 1 ano de contrato e aí já pega o Gabigol na mentira, porque o Gabigol depois do jogo falou assim que não foi oferecido nada para ele, não fizeram proposta para mim, fizeram sim, uma proposta de 1 ano, financeiramente o que ele pediu, só que só 1 ano, o Gabigol queria mais 3 anos, são 4 anos de contrato que o Gabigol queria, então eu acho que o Rodolfo Landim, o Rodolfo Landim nessa declaração de ontem, parabéns, que ele foi transparente. O torcedor precisa disso. O torcedor do Flamengo precisa ouvir assim, com transparência, com claridade. E aí ele falou assim, por que o Gabigol não confia nele? Aí é uma pergunta que só o Gabigol vai poder responder, mas eu gostei da declaração do presidente. O Gabigol, eu acho que ele ficou magoado porque todos os termos que ele pediu não foram atendidos. Ele queria um contrato longo e queria um valor X. O valor X o Flamengo deu, porém apenas 1 ano. E ele disse, baseado no que ele não fez nos últimos 2 anos. Então não tem como você prolongar com um valor que deve ser altíssimo. Imagino que mais de 2 milhões de reais seguramente por mês. Então o Gabigol é um jogador que ele tem a história, ele tem esse currículo invejável no Flamengo, é ídolo no clube e é um dos jogadores mais festejados pelo torcedor. Mas quem tá lá no dia a dia, vendo os bastidores. E outra, o Landim tá entregando o cargo. Vai ter uma eleição daqui a pouco no Flamengo. Não dá para agir como, por exemplo, o Duílio fez aqui, fazendo um contrato longuíssimo com o Mano Menezes e deixando a bomba para a próxima diretoria. Tem que ter responsabilidade financeira, isso é uma coisa que é importante para um presidente. Lá, quando o Eduardo Bandeira começou a fazer essa reestruturação dentro do Flamengo, não só a questão física ali, né, a estrutura do clube, mas principalmente a questão financeira, foi muito criticado, porque o resultado não vinha, o time não jogava bem. Se passaram aí alguns anos dessa gestão do Bandeira e hoje o Flamengo tem uma saúde financeira equilibrada, passa pela gestão de agora, que você acabou de falar que vai mudar, ter esse pensamento para quem vai assumir próximo, para continuar tendo esse equilíbrio financeiro e um time competitivo. Uma coisa interessante também que o Landim falou nessa entrevista é que ele supervaloriza aquele Flamengo de 2019, que até hoje é uma referência, Jorge Jesus, mas que ele acha que hoje alguns clubes estão mais fortes no nosso futebol, estão mais competitivos, que é o caso do Botafogo e do Palmeiras, principalmente, pensando na questão financeira, e o Cruzeiro, que está chegando agora com uma SAF que vem injetando dinheiro e quer trazer grandes nomes. Então hoje, para o Flamengo ganhar qualquer competição nacional, sul-americana, ele vai ter que trabalhar mais, vai ter que completar mais ainda um elenco que é incrível, só que sofreu muitas perdas esse ano. E o próprio Gabigol, quando vários jogadores se machucaram, talvez não tenha aproveitado essa chance. Vou parafrasear Abel Ferreira, que a gente falou antes sobre a fome, né? Tem que saber se o Gabigol está com fome, se esses jogadores estão com fome, se a diretoria está com fome, para manter o Flamengo nesse rumo. Acho que o Flamengo deu uma resposta muito positiva com a Copa do Brasil e o título de uma competição que facilitou muita coisa para o clube. Injetar mais de 90 milhões de reais nos cofres do Flamengo é uma boa também. Já está garantido na Libertadores. Então, o Flamengo tem tudo para, na próxima temporada, continuar muito bem com ou sem Gabigol. Tá aí, nação, então, a imprensa falando sobre a situação entre Landim e Gabigol. O Landim confirmou que apresentou 1 ano de contrato pro Gabigol e o Gabigol não aceitou, né? O Gabigol falou que não havia sido apresentado nada, mas o Landim confirmou, dizendo que tem 1 ano sim de contrato com o Gabigol e ele não está aceitando. Então, vamos ver o que vai acontecer, mas essa novela ainda promete ter cenas do próximo capítulo.
Vamos ficar de olho, hein, nação? E parabéns ao Mengão, que completou mais de 129 anos. O Flamengo está em festa, hoje é dia de festa no Mengão. O Flamengo aí conquistou o título da Copa do Brasil nesse ano. E vamos ficar de olho aí no que pode acontecer, né? Referente à situação com Gabigol e Flamengo. Qualquer notícia, informação que a gente tiver do Mengão, nós vamos trazendo aqui pra vocês, tá bom, nação? Ó, grande abraço e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.